Bom, então hoje eu quero falar com você sobre a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor ele tem alguns aspectos muito contraditórios, até por causa da prática hoje que acontece no meio cristão no geral. E quando eu falo no meio cristão, é meio evangélico e meio católico, certo? Então eu quero trazer para vocês alguns pontos sobre a ceia do Senhor. Então esse vídeo vai ser um dos primeiros vídeos que eu vou falar sobre a ceia. Então a ceia é muito ampla, então não consigo falar em um vídeo só, senão vai ficar muito longo, tá? Então hoje eu vou pegar alguns pontos básicos e pontos da base bíblica em relação à ceia. Por que eu quero começar desse jeito? Porque, assim, toda prática ela precisa ter uma base por trás da prática. Principalmente essa base da ceia e principalmente base cristã. Então toda base cristã ela tem uma base para trás, base bíblica, né? Então não é querer ser religioso, mas eu só tenho confiança e segurança em alguma prática quando eu sei que essa é a vontade de Deus, ok? Então eu vou ler alguns textos aqui, eu espero que eu consiga fazer esse vídeo em 10 minutos, tá? Então eu vou dividir e vou falando aos poucos sobre algumas questões em relação à ceia. Hoje eu vou falar sobre a base da ceia, sobre onde se deve fazer a ceia, tá? Local, né? Uma estrutura. Com quem você deve tomar da ceia, tá? E qual a estrutura básica para a ceia acontecer, a ceia do Senhor, tá? Então não estou falando de outra ceia, ou a ceia que você tem na sua mente, ou a ceia que você pratica hoje. Eu não sei como é que você pratica a ceia hoje, mas eu estou falando da ceia do Senhor, a ceia instituída por Deus, ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa é a base da ceia. Então qual que é a base da ceia? A base da ceia é a Páscoa, ok? Então essa é a estrutura que Jesus usou, né, quando ele instituiu a ceia que a gente conhece, né? Então em Êxodo 12 diz assim, Êxodo 12 do versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Eu quero que vocês peguem essas informações, tá? Então, é um cordeiro para cada casa, ou seja, cada família. Mas se a família for muito pequena, para um cordeiro só, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. Ou seja, às vezes a família é pequena, então ele chamaria o vizinho para comer daquele cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então observe isso aí, tá? Então, eles assavam o cordeiro, né? E no 7, diz assim, tomarão do sangue e os porão em ambos as ombreiras da veiga da porta, ou seja, na porta, aqueles umbrais da porta, né? Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, essa foi a instituição da Páscoa, tá? Então, provavelmente você conhece, não é? Quando Deus foi e arrancou e tirou o povo de Israel da escravidão no Egito e levou para uma terra que mana leite e mel. Mas no dia que foi a última praga, ele mandou o povo judeu fazer isso. Então, entra na sua casa, assa um cordeiro, come com a sua família esse cordeiro, mas pega o sangue desse cordeiro e coloca na porta da sua casa, nos umbrais. Por quê? Porque vai vir um anjo destruidor e vai eliminar todos os primogênitos do Egito. Então, essa foi a instituição da Páscoa. E aí, no 14, diz assim, esse dia vos será por memorial, ou seja, vocês vão lembrar dele. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.
Então essa foi uma ordem. Então tudo que Deus fez, vocês vão fazer isso, no caso a Páscoa, aquela prática da família, todos os anos, nesse dia específico, assar um cordeiro, comer pães asmos, ervas amargas, e tinha outros elementos também, bebida, vinho, né? E vocês vão lembrar do que aconteceu. Isso vocês vão fazer isso perpetuamente, sempre, tá? Então, essa foi a primeira ordem de Deus na Páscoa, tá certo? Então, guarda essa informação. E em Lucas 22, do versículo 19 ao 20, ele vai também, no dia da Páscoa, ele vai falar algumas coisas que a gente vai ler aqui agora. Mas antes, só para você confirmar que é o dia da Páscoa mesmo, em Lucas 22, no versículo 7, diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, que é a mesma coisa, alguns textos falam a festa dos pães asmos e outro fala a Páscoa, né? Em que importava, aqui, ó, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo, né? E aí manda preparar a Páscoa. E aqui nós vamos para o 19, que diz assim, ó: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aí, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice, é o cálice da nova aliança, a nova aliança. Então, ele instituiu uma nova forma, né, de cear, de memorizar não, lembrar daquilo que ele estava fazendo nesse momento. Este é o meu cálice, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, esse momento aqui é o momento da Páscoa, é o dia da Páscoa. Eles estavam comendo, jantando ali um cordeiro assado. Eles estavam com todos os elementos, o pães asmos, as ervas amargas e vinho, né, também. Então eles estavam com esse jantar armado, estavam jantando. E ele, nesse texto 19 e 20 de Lucas 22, ele está falando exatamente aquilo que os judeus entenderiam. Ou seja, lá atrás, o que aconteceu? Ele morreu um cordeiro, matou um cordeiro, e esse cordeiro, esse hábito, né, essa cultura, ele mandou fazer perpetuamente para lembrar daquilo que Deus fez, ou seja, a libertação deles do Egito, né, da escravidão. A mesma coisa Jesus está fazendo aqui, ó. Eu estou dando o meu corpo e o meu sangue em favor de vós. Então eles entendiam o que Jesus estava falando, por causa da cultura deles. Ele estava substituindo, está dizendo agora não tem mais esse cordeiro. Agora eu sou o cordeiro. Eu estou fazendo um sacrifício por vocês de uma vez por todas. Não é mais necessário fazer esse sacrifício. Então é isso que ele está dizendo aqui, está instituindo a ceia do Senhor. Ou seja, instituindo a nova aliança que ele está fazendo não somente com os judeus, mas com todos nós agora. Todos aqueles que creem. E aí ele está comparando, fazendo a substituição dele pelo cordeiro. O contrário, né? Ele está substituindo o cordeiro. Certo? Então, os judeus estavam entendendo isso, tá? Entendendo muito bem por causa da prática deles. Então esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então é isso que estava acontecendo aqui agora, ele estava dizendo isso. E ele estava no dia da Páscoa. Exatamente, ele escolheu o dia da Páscoa, e poderia escolher qualquer outro dia, mas escolheu o dia da Páscoa para instituir, ou seja, a ceia do Senhor. E ele diz a mesma coisa que Deus falou lá em Êxodo 12. Só fazer isso em memória de mim. Todas as vezes fazer isso em memória de mim. Lembrando agora do quê? Lembrando do que eu fiz por vocês. E vocês vão passar de geração em geração isso. Sempre que vocês forem jantar e cear, vocês vão lembrar disso que eu fiz por vocês. Então, hoje nós lembramos do sacrifício de Jesus porque tem essa prática. Nós concordamos, eu acho que concordo que nós temos a memória muito fraca. Então Deus veio e instituiu uma forma para que nós possamos, né, lembrar sempre daquilo que Ele fez por nós. E ele não é somente passado,
mas ele é também futuro, porque ele aponta para a vinda do Senhor, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, a base da ceia é a Páscoa. E o princípio da ceia é tomar como uma família. É o princípio da ceia, tá? Então, você não precisa fazer todos os rituais que os judeus fazem, porque isso não foi nos ordenado. O que foi nos ordenado é tomar da ceia com irmãos, pessoas salvas, tá? E eu vou falar isso já já. E no ambiente familiar. E o ambiente familiar não é milhares de pessoas. E o ambiente familiar é como que uma janta, nós jantando e conversando. Essa é a forma que eles faziam. Eles conversavam. Então você pega João 13, eu não vou ler agora por causa do tempo, mas você pode ver tudo o que aconteceu na ceia. João 13, 14, 15, tá? Então vocês vão ver ali o que está acontecendo na ceia. Acontecem várias coisas na mesa, tá? Então tinha sempre o quê? Um jantar e conversas, né? Um ambiente familiar, ok? Então essa é a base. Outra coisa, onde se deve tomar? Então Lucas 9, cadê? Lucas 22, 9. Eles lhes perguntaram, onde queres que preparamos a Páscoa? Então lhes explicou Jesus. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar e dize ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazeis os preparativos. Cenáculo é porque as casas lá tinham, por hábito, ter um local em cima, que é um local espaçoso, fazer reuniões, fazer festas, enfim. E ali eles fizeram a ceia. Então foi naquela casa, no nível superior, que é o cenáculo. Tá? Então, onde se deve tomar a ceia? Em uma casa. Por que uma casa? É só por causa da estrutura em si? Não é por causa da estrutura em si. É porque casa, quando a Bíblia fala de casa, se remete aqui à família, ambiente familiar. Então você mesmo, quando você tem uma reunião em um templo e uma reunião numa casa, você vê a diferença do ambiente. Né? Um ambiente mais favorável, um ambiente mais familiar, menos burocrático. Né? Então é assim. Então Deus estava nos direcionando para isso. Ó, a ceia deve tomar na casa. Tá? Como família, tá? Porque a gente é tão religioso que a gente consegue fazer uma reunião na casa se tornar um mini culto. Ainda a gente consegue fazer isso, mas não é o objetivo de Deus. Deus, quando falou assim, faz numa casa, não é por causa da estrutura em si. E nem é porque só tinha em casa, não, tá? Você pode estar falando assim, porque na época não tinha outros lugares. Tinha muitos outros lugares, tinha outros lugares, tinha o templo em si lá dentro não podia, mas no pátio podia, né? Os judeus. Tinha as sinagogas, né? Enfim, tinha outros ambientes que poderia fazer outro tipo de reunião, mas essa reunião, como nós vimos que a base da ceia é a Páscoa, e a Páscoa foi tomada em ambiente familiar, ele trouxe esse mesmo princípio, tá? E agora, com quem você deve cear? Então, lógico, você deve cear com seus irmãos. Irmãos são pessoas que creem em Jesus e foram nascidos de novo. Então você deve comungar com essas pessoas. Na Páscoa, ele disse para tomar da Páscoa com a sua família, certo? Família sanguínea. Tá? E se fosse pequeno cordeiro, chamaria outra família. Aí, Jesus, o que é que Jesus fez? Ele ampliou. Ele tomou com a família dele? Tomou, mas não com a sanguínea, tomou com os discípulos. Porque ele disse, ó, quem é minha mãe e meus irmãos? Aquele que faz a minha vontade, esses são minha mãe, meus irmãos e tal. Então, ele estava tomando com os irmãos dele, tá? Então, é isso que Jesus estava apontando. Não era só sanguíneo, não. Era sanguíneo no sentido de sangue de Cristo. E para acabar, qual a estrutura básica para acontecer a ceia, né? Então, a estrutura básica que está aqui em Lucas 19 também, ele vai dizendo, né, a estrutura básica, só ler novamente para vocês, ó. E tomando um pão, então tinha que ter pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear quer dizer janta, não é o suco, os símbolos, né? Santos, aí o pão, não é isso. Ele está falando de cear é comer. Depois de cear, tomou o cálice, ou seja, tinha bebida. Tá?
E daí diz, esse é o cálice da nova aliança. Então ele pega esses dois elementos que estavam na mesa na hora da janta e ele abençoa esses dois elementos. Depois que ele abençoa, creio eu que sim se torna o corpo e o sangue de Cristo. Depois que abençoa. Enquanto não, é comida igual. Tá? Bebida ali é comida, bebida igual. A comida que tiver na mesa é comida igual. Tá? Então a estrutura é uma casa, tem que ter uma casa, um local para acontecer. Bebida, comida, precisa ter. Os irmãos e alegria. Precisa ter alegria nesse dia, porque esse dia está apontando para a nossa libertação. Então é um dia de alegria, não um dia de tristeza, tá? Então não é para a gente ficar meditando qual pecado nós cometemos. Ai meu Deus, eu não vou cear porque eu cometi pecado. E no próximo vídeo eu vou falar exatamente disso, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura em si, né? Dar algumas dicas de como acontece uma ceia, tá? E vou falar alguns mitos que não é o correto, que é praticado, mas não é o correto, ok? Mitos que eu falo assim, a Bíblia que diz, tá? Então, eu tento separar sempre assim, qual que é a minha opinião e qual que é a palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu quero me ater o máximo possível à palavra de Deus. Por quê? Porque existe uma prática muito contrária. Então, só pode ir contra essa prática é Deus. E eu preciso ter confiança na palavra de Deus para falar essas coisas para você, ok? Não é para rebelar e não é para ficar dizendo, apontando para os outros que isso é errado. Eu só estou falando que nós precisamos apontar para o correto, apontar para a vontade de Deus para a gente ir caminhando para isso. Por quê? Porque nós sozinhos, um grupinho fazendo isso, não resolve muita coisa. Tem que ter toda a igreja com o mesmo entendimento e andando para isso. Andando, fazendo práticas que Ele nos deu para chegar num alvo muito maior. Certo? Então, uma outra coisa, para finalizar, não existe em nenhum registro bíblico que eu saiba ceia sendo tomada em templos. Não existe. Não existe nenhum registro bíblico ceia sem janta, ceia sem comida, ceia sem esse momento familiar. Não existe. Eu não conheço nenhum registro bíblico. Se você conhece, por favor, coloque nos comentários para que eu possa ter uma base maior. Mas eu nunca achei nenhum registro bíblico da ceia do Senhor sendo tomada em um ambiente de templo, um ambiente de reuniões muito grandes, tá? Então é isso. O próximo vídeo eu já estou estudando e vamos falar mais sobre a parte realmente prática da ceia e algumas coisas em relação a quem pode tomar, se quem está em pecado pode tomar ou não pode. E a nossa base vai ser 1 Coríntios 11, ok? Então obrigado. O que eu peço para você? Vou pedir, se você não está inscrito, se inscreve nesse canal, tá aqui, inscreva-se. Se você quer receber os comunicados do YouTube e cada vídeo que for sendo postado, clica no sininho aqui, no sino, tem um sino aqui em algum lugar aqui, e você clica nele e você vai receber as notificações, tá? Se você pôr joia, ajuda o vídeo a estar nas posições, nas melhores posições. Então, dá um joia ou 10 joias também ajuda. E comentário, comenta mesmo aí, comenta o que você achou, comenta que você tem alguma sugestão, alguma pergunta. Faz os comentários nos comentários aqui, as suas perguntas e as suas colocações, que eu vou tentar, na medida do possível, responder, ok? Então, muito obrigado, Deus abençoe.